Exatamente, a informação sobre a Operação Compliance Zero que você vem acompanhando desde o começo da nossa edição. A nossa colunista Basília Rodrigues teve acesso com exclusividade à decisão do ministro Dias Toffoli de busca e apreensão contra o empresário Nelson Tanuri e também o de prisão contra o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, o Fabiano Campos Zettel. A decisão mostra um trecho dos argumentos apresentados pela Polícia Federal para pedir as medidas de hoje. Eu estou com um documento aberto aqui também, para além da imagem que você está acompanhando da página 2 dessa decisão que nós conseguimos reforçando a informação graças ao trabalho da nossa analista de política, Basília Rodrigues, em que o Toffoli fundamenta a decisão para a imposição dessas medidas. Eu quero começar destacando o trecho em que ele argumenta esse mandado de prisão que foi concretizado contra o cunhado do Vorcaro, o Fabiano Zettel. Ele escreve o seguinte: em monitoramento aos investigados, cujas diligências foram formalizadas na informação de polícia judiciária, verificou-se que Fabiano Campos Zettel possui passagem aérea internacional com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nós trouxemos essa informação, marcada para a madrugada de hoje, 14 de janeiro, poucas horas antes do cumprimento das medidas judiciais determinadas na presente cautelar. Com efeito, tal fato poderia inviabilizar o cumprimento da medida determinada, além de frustrar a finalidade da cautelar probatória. No entanto, só mais um trechinho antes de passar para a Marcela, o embarque do investigado constitui oportunidade única a propiciar a obtenção de elementos que corroborem ainda mais sua participação nos delitos investigados, além da materialidade de outros delitos sobre ele já recaem suspeitas de autoria. A gente vai destacando alguns trechinhos ao longo dessa edição, agora 10 horas e 5 minutos, e enquanto isso, a Marcela Matos, que segue em Brasília e que também está analisando essa decisão, vai destacar pontos que ela considera fundamentais e importantes também. Queria que você começasse falando sobre essa fundamentação em relação ao Zettel, Marcela. É exatamente aquilo que a gente já tinha apurado, mas agora com a fundamentação aqui garantindo a veracidade dessa informação. É isso, Lívia. A gente vai lendo aqui, falando, tinha esse receio de que pudesse justamente haver algum tipo de obstrução ou de descaracterização, né, das provas. E tem um detalhe aqui que eu estava lendo que me chama muita atenção, que o ministro Dias Toffoli faz uma reclamação em relação ao descumprimento do prazo estabelecido para o cumprimento das medidas cautelares. E aí ele fala que essas medidas cautelares foram requeridas no dia 6 de janeiro, deferidas no dia 7 de janeiro, e a expectativa é que houvesse, que fosse um cumprimento no prazo de 24 horas a partir do dia 12. E aí, lá na frente, ele escreve, inclusive em letras garrafais, deixa eu achar aqui, que eventual frustração do cumprimento das medidas requeridas decorre de inércia exclusiva da Polícia Federal, inclusive diante da inobservância expressa e deliberada de decisão por mim proferida na data do dia 12, né, segunda-feira, que determinou a deflagração da presente fase no prazo de 24 horas. Então, um ponto aí que me chamou a atenção, a gente vai lendo e comentando, foi essa questão da suposta demora da Polícia Federal em deflagrar essa fase da operação, e uma certa insatisfação do ministro Dias Toffoli em relação a isso também, Lívia. Agora, Marcela, o Lúcio está destacando um outro trecho aqui, enquanto ele finaliza essa conclusão dele, eu quero destacar, continuar falando sobre a fundamentação do Toffoli em relação a esse mandado de prisão contra Zettel. Ele deixou muito claro nessa decisão que, como demonstrado, a prática criminosa do investigado envolve diversos crimes, ele utiliza esses termos, diversos crimes contra o sistema financeiro nacional. Aí lá embaixo, ele diz o seguinte: é importante ressaltar que se requer a prisão temporária pelo prazo mínimo de um dia, foi até menos que isso, realmente o que aconteceu,
porquanto tão logo efetivadas as demais medidas ostensivas de cumprimento dos mandados judiciais, poderá ser determinada a liberdade do investigado. Ou seja, foi um pouco menos do que 24 horas, mas foi dentro do que estava previsto aqui pelo Dias Toffoli, justamente para evitar a fuga, né, e evitar que essa fuga prejudicasse o andamento dessas investigações. Também tem, aqui ele discorre sobre as argumentações para esses mandados que foram impostos contra outros investigados. Ele destaca também sobre a busca pessoal de Nelson Siqueiros, ou Sequeiros Rodrigues Anuri, falamos sobre isso também, a Anitta trouxe a apuração. Ele justifica aqui que essa imposição dessa medida cautelar teve como finalidade descobrir objetos necessários à prova de infração penal, colher elementos de informação e demais objetos mencionados. Muito importante, a gente trouxe muitos desses materiais que foram apreendidos pela Polícia Federal, carros de luxo, relógios, outros itens também, e depois o bloqueio de bens desses investigados. Lívia, você citou o Nelson Tanuri. Eu ia falar dele, Marcela, se você quiser comentar depois. O Nelson Tanuri é um personagem, já é um grande investidor, grande empresário brasileiro. Ele já esteve envolvido em várias situações, né, de polêmicas no país. Ele é especializado em comprar empresas à beira da falência, em dificuldade financeira, reestruturá-las e depois vendê-las. Ele já investiu nos setores de energia elétrica, saúde, telecomunicações, na Oi, ele já teve sociedade na Oi. Vou citar aqui só algumas empresas que ele já teve, já foi sócio, já foi dono. Aliança Saúde, a Light, a Prio, a petroleira, a Gafisa, a construtora, né? Então, ele está sempre envolvido em empresas assim que estão passando por dificuldade financeira. Eu não sei se isso teria ligação com o caso do Master, né, Marcela? Porque o Banco Master vinha enfrentando problemas de liquidez, né? E agora o Tanuri é alvo dessa operação hoje de busca e apreensão, né? O nome dele não vinha sendo citado na ligação com o Master. Quer comentar, Marcela? Não. Ou vamos seguir? É isso, Lúcio. E aí, é isso. A gente vê exatamente como que essa fase da operação escala para pessoas realmente muito importantes ali no mercado financeiro, né? O Tanuri realmente é uma das figuras ali famosas nessa gestão de fundos. E aí, tem alguns detalhes aqui que a gente vai lendo também e contando para vocês que ele foi alvo de uma busca pessoal, né? E aí a polícia tinha já informações de que ele teria um voo ali no Rio de Janeiro hoje, na manhã de hoje. E aí a ordem, então, é a fim de descobrir objetos necessários à prova de infração penal, colher elementos de informações e demais objetos que poderiam ali estar com ele, com Nelson Tanuri, seriam relevantes para a investigação. Então, é isso que a gente tem, Lúcio. Você reforçou a importância dele ali no mercado financeiro, um grande empresário, um empresário conhecido, que foi alvo, então, dessa operação da Polícia Federal enquanto estava no aeroporto do Rio de Janeiro, teve seus bens apreendidos e, a partir daí, então, a gente vê se a Polícia Federal consegue encontrar algum elemento, algum indício nesse material colhido com o empresário Nelson Tanuri. Lúcio. Agora, também tem uma coisa que eu acho importante destacar, né? Que com essa operação de hoje é um sinal de que o ministro Dias Toffoli não está querendo botar panos quentes na operação como se chegou a ser aventado, né? Foram muitas as críticas que ele recebeu, né? Pela imposição de sigilo a essas investigações. Depois teve aquela questão de ele estar no mesmo avião indo para o Peru como advogado de um dos diretores também do Banco Master. E depois o negócio da cariação, lembra? A questão da cariação e esse voo em meio às investigações. Então, é um bom ponto que você levanta agora. Agora, Marcela, você falou na sua primeira entrada a respeito disso, você destacou um trecho dessa decisão, que lá na conclusão o Toffoli reforça. E talvez seja um dos pontos em que nós precisamos nos ater, porque isso pode render mais desdobramentos nos próximos dias, que foi essa crítica à Polícia Federal, à condução dessa operação pela Polícia Federal. Lá, caminhando mais para a conclusão, mas mais para o final dessa decisão, o Toffoli diz o seguinte, escreve o seguinte: observo ainda que eventual frustração do cumprimento das medidas requeridas, olha só o peso, decorre da inércia exclusiva, foram os termos utilizados, inércia exclusiva da Polícia Federal,
inclusive diante da inobservância expressa e deliberada de decisão por mim proferida na data de 12/1. Então, há uma crítica pela demora da atuação da Polícia Federal, operação que foi deflagrada na manhã de hoje, 14/1, sendo que a decisão foi proferida pelo ministro 2 dias atrás, no dia 12/1, conforme as datas que ele especificou aqui, que determinou a deflagração da presente fase no prazo de 24 horas. Ou seja, no entendimento do ministro, se a minha decisão foi do dia 12 e eu determinei um prazo de 24 horas para que essas investigações tivessem um andamento, com essas diligências, por que essa operação foi acontecer 48 horas depois? Só no dia 14. Atrasou um dia. Então, há uma crítica. E aí ele pondera aqui também, ele acrescenta, diante dessa situação, e que eventual prejuízo às demais medidas em decorrência do presente pedido, ou seja, qualquer ineficácia das diligências que foram determinadas, são de inteira responsabilidade da autoridade policial. Marcela, eu não tenho muita experiência com decisões judiciais, mas eu achei o tom bem duro e bem crítico do ministro. Eu acho que isso pode ter desdobramentos nos próximos dias. O que você acha? Foi bem duro. E aí, aqui em outro trecho dessa decisão dele, ele fala, ele traça ali um cronograma exatamente. Então, ele fala que essas medidas cautelares por hoje, né, essa deflagração da operação havia sido requerida no dia 6 de janeiro, ela foi deferida no dia 7 e a previsão, então, é que a operação fosse à rua a partir do dia 12 de janeiro, num prazo de até 24 horas. E aí, o Toffoli justifica a preocupação com o descumprimento desse prazo, que ele fala que ele fala, inclusive, que causa espécie, né? Não só o descumprimento do prazo, e ele justifica falando que resta claro que outros envolvidos podem estar descaracterizando as provas essenciais ao deslinde da causa, como a falta de empenho no cumprimento da ordem judicial, para a qual a Polícia Federal teve vários dias para planejamento e preparação, o que poderá resultar em prejuízo e ineficácia das providências ordenadas. Então, o que ele diz é que esse descumprimento do prazo estabelecido poderia favorecer que esses investigados pudessem se evadir, né? E aí ele cita exatamente isso, que que os investigados estavam sendo monitorados e já tinha informação que o Fabiano Zettel, que é o cunhado de Vorcaro, tinha passagem aérea com destino a Dubai para a madrugada aqui desta quarta-feira, para a madrugada do dia 14. Então, é isso que causava apreensão no ministro Dias Toffoli, que justamente esse atraso, essa inércia, como ele disse, pudesse ajudar os investigados a escapar de alguma maneira ou a descaracterizar as provas que seriam colhidas nesta segunda fase da operação. Lívia e Lúcio. Um ponto que você levantou, a descaracterização possível das provas, pelo menos é um argumento utilizado pelo Dias Toffoli, até o fato, talvez não tenha sido o termo que ele utilizou, provas que pudessem ficar escondidas, né, diante dessa demora da atuação. Para a gente amarrar esse assunto, mas a gente vai lendo a decisão no decorrer aqui do News Manhã, para ver se tem pontos importantes para serem destacados. O Toffoli conclui da seguinte forma essa decisão: determino que os bens e materiais apreendidos por força do cumprimento da decisão por mim anteriormente proferidas e aqueles resultantes do cumprimento da presente deverão ser lacrados e acautelados diretamente na sede do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, até ulterior determinação. Determino ainda, e aí é mais uma vez essa crítica à Polícia Federal, que o diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, no prazo subsequente de 24 horas, informe a esta Corte a razão do descumprimento da ordem por mim anteriormente exarada para cumprimento das medidas em prazo legal estabelecido. Então, a Marcela vai seguir lendo essa decisão, eu e Lúcio também aqui no estúdio. É uma decisão que argumenta essas medidas cautelares que foram impostas a esses investigados. Estamos falando de mais de 42 mandados de busca e apreensão. Tivemos um de prisão temporária, que foram cumpridos na manhã desta quarta-feira. A gente até mostrou agora há pouco para você o Zettel, o Fabiano Zettel, cunhado
do dono do Banco Master, esse aí que você está vendo, Daniel Vorcaro, que chegou a ser preso. Na decisão, Toffoli argumenta que a prisão deveria durar 24 horas, mas acabou durando até menos que isso. Foi justamente para evitar que ele fugisse do Brasil, para garantir uma certa eficiência nessas diligências. A gente vai seguir acompanhando a decisão, nós daqui, Marcela de lá, e a gente volta a falar sobre esse assunto a qualquer momento aqui no News Manhã. Agora,